Vamos para mais uma questãozinha aqui de física. Hoje estamos vendo a parte de dilatação térmica, né? Quando você tem uma chapa ou uma barra ou um recipiente e você aquece, dependendo do material que é feito esse recipiente, ele pode dilatar menos ou mais, mas ele se dilata e é isso que nós estamos estudando, a dilatação, que ela pode ser linear, quando você tem uma barra e aumenta e aquece e a barra se dilata, ela pode ser superficial, quando você tem uma chapa que você já tem duas dimensões, aquece e essas duas dimensões se dilata, que é metros quadrados, que é uma área. Se você tiver um recipiente, as três dimensões, aí já é a volumétrica, que é um recipiente e cabe volume dentro, tá? Então você já tem aí a dilatação volumétrica, quando você aquece esse recipiente, ele se dilata. Lembrando que toda dilatação depende do material, que a gente chama o coeficiente de dilatação, tá? Depende do seu tamanho inicial, se for uma barra, do seu comprimento inicial, se for uma chapa da sua área inicial, se for um recipiente do seu volume inicial, e depende do calor que você deu, que vai provocar nele uma variação de temperatura. Então, depende do material, do tamanho inicial e depende da variação da temperatura desses três fatores, o material, o tamanho inicial e a variação de temperatura. Vamos fazer agora uma questãozinha que sempre vem nessa parte de dilatação, que eu gostaria, é uma questão mais para o lado teórico, a gente vai precisar de um dado, mas é uma questão teórica, mas bastante interessante. Acompanha aí. Os componentes de uma lâmina bimetálica são o aço e o zinco. Os coeficientes de dilatação linear desses metais são, respectivamente, 1,2 vezes 10 a menos 5, aqui é a unidade, né? Graus Celsius a menos 1, e 2,6 vezes 10 a menos 5, aqui é a unidade em graus Celsius a menos 1. Então, ele deu o coeficiente do aço e ele deu o coeficiente do zinco, tá? São materiais diferentes, então vão para o mesmo tamanho, para a mesma variação de temperatura, vão sofrer variações de tamanhos diferentes, porque a variação, como nós vimos, depende do material. Um é aço, outro é zinco, eles vão ter dilatações, aumentos diferentes ou contrações diferentes, ok? Em uma determinada temperatura, a lâmina apresenta-se retilínea. Quando aquecida ou resfriada, ela apresenta uma curva. Explique por quê. Quando aquecida ou resfriada, ela apresenta uma curvatura. Explique por quê. Então, vamos aí para o desenho que eu coloquei para tentar explicar isso para você, vestibulando. Está aqui uma lâmina de aço com zinco em linha reta, ela tem um comprimento LO, e observe que ela estava, como ele disse inicialmente, em linha reta. Ele disse que quando aquece ou quando resfria, ela provoca uma curva. E realmente está aí o que acontece na prática. Ó, aí foi um experimento feito. Tinha uma lâmina de aço e de zinco, está aqui a situação 1. Quando aqueceu, ela ficou nessa situação 2. E quando resfriou, ela ficou nessa situação 3. Por quê? Ora, vamos então explicar. Deixa eu só apagar aqui. Está aqui. Observem. O aço, vamos voltar aqui, ó, o aço é 1,2. O aço tem um coeficiente igual a 1,2, tá? Ele deu aqui, ó, 1,2 vezes 10 a menos 5. Já o zinco tem 2,6. O zinco tem um coeficiente de 2,6. Ora, o comprimento inicial do aço e do zinco é o mesmo tamanho, é LO, porque as duas têm o mesmo tamanho, é LO. Tá? Vão ser aquecidas com o mesmo calor, então vão sofrer a mesma variação de temperatura. Então, na hora que eu aquecer, quem é que vai dilatar mais? O zinco. Por que o zinco vai dilatar mais? Porque ele tem um coeficiente de dilatação maior, 2,6. Foi dado no problema. Tá? Voltando aí o problema, ó, o aço tem um coeficiente de 1,2 e o zinco tem um coeficiente de 2,6. Então, como ambos os metais têm o mesmo comprimento, LO, vão ser aquecidos pelo mesmo forno, já que estão no mesmo ambiente junto, o mesmo ΔT, então vai dilatar mais quem tem maior coeficiente. Então, observem que o zinco, ó, como tem um coeficiente maior, 2,6, o aço, ele diz, só tem 1,2, então o zinco vai se dilatar mais. Se vai dilatar mais, ele vai
colocar essa curva para cima, porque já que estão juntos aqui soldados, tá? Ele vai dilatar mais, ele não tem como puxar horizontalmente, ele se curva. Observe que nessa curva aqui, o comprimento, o que se dilata, ou o comprimento final, que é a dilatação mais o inicial, do zinco vai ser maior. Então, se o zinco vai ser maior, uma forma de ser maior é exatamente estar aqui, ó, ele ficar nessa situação, porque aí o comprimento final do zinco vai ser maior, que vai ser esse comprimento inicial mais o que dilatou. Então, o zinco, como tem um coeficiente maior, 2,6, o aço só tem 1,2, então o zinco vai se dilatar mais. Então, por isso que fica dessa forma. Observe também, vestibulando, ó, que é isso que acontece às vezes em alguns dispositivos que, por exemplo, está ligado aqui a um circuito elétrico. Vamos supor que aqui isso aqui está ligado a um fio, tá? Esse metal, a corrente vem, passa por esse metal e segue por esse fio. Na hora que aquece esse metal, ó, quando ele sobe para lá, ó, o fio aqui fica desligado, ele funciona como um interruptor. Então isso acontece muito, né? Chamado de termostato, tá certo? Então, quando faz uma lâmina bimetálica de material diferente e que ele é muito aquecido, ele vem e se dilata, tá? Então ele desliga aqui esse fio, ó, ok? Como aqui ele estava em contato, estava ligando o fio. Quando passou para lá, ele aumentou, dilatou, ele desliga, ok? Então isso é muito utilizado. Mas o que é que eu tenho que saber nessa questão? Que eles estavam na horizontal. Quando eu aquecer aqui, ó, como o zinco tem um coeficiente maior, ele vai ficar maior, ele vai dilatar mais. Então, a única forma dele dilatar mais é ele ir lá para cima. Observe que quando resfriar, é o contrário. Ó. Se eu botar o aço e o zinco para resfriar, o zinco vai se contrair mais. Porque do jeito que ele se dilata mais, no frio ele vai também diminuir mais. A contração vai ser maior. Então, se o zinco vai diminuir mais, ele vem para baixo, tá? Porque ele vai diminuir mais, então para ele ficar menor, ele tem que ficar nessa situação, já que nessa situação 2 aqui, ó, ele foi aquecido, então ele dilatou mais, ele ficou maior, ele foi para cima. No resfriamento ele vai se contrair mais, então vai ficar menor. A situação em que ele fica menor é essa situação aqui, a situação 3, ok? Então deixa eu apagar aqui. Pronto. Vamos reler o problema rapidamente e finalizar. Lembrando que essa aula está sendo ao vivo, vai para cá, para cá, para cá. Essa aula está sendo ao vivo, mas depois nós vamos colocar, vai estar aí nosso blog, depois vai ir para o nosso blog, mas nós já temos mais de 800 aulas lá, procura, ou tem física comigo, ou com o Efton, com o professor Efton, o professor Hilton, o professor Carlos André, tem vários professores aqui, ok? Tem mais aulas minhas de física com o professor Luiz Carlos, até porque os professores são super ocupados, a gente também não vai botar eles aqui para estar, né, todo domingo tirando, né, sugando ele, mas tem vários professores, todas as disciplinas, para concurso, para tudo, é só entrar aí no nosso blog, aulas particulares para o seu filho, 8º, 9º ano, ensino médio, procura aí o blog do professor Luiz Carlos. Eu agradeço aí mais de 2 milhões de acessos, eu agradeço, lógico, primeiramente a Deus, mas agradeço aí pela confiança no nosso trabalho, ok? Vamos reler novamente a questão e passar para outra, lá vai, ó. Os componentes de uma lâmina bimetálica são o aço e o zinco. Os coeficientes de dilatação linear deles são, respectivamente, o ácido 1,2 vezes 10 a menos 5, graus Celsius a menos 1 é a unidade, e o outro 2,6 vezes 10 a menos 5. Em uma determinada temperatura, a lâmina apresenta-se retilínea. Quando aquecida ou resfriada, ela apresenta uma curva. Explique por quê. Aí nós explicamos aqui, ó. Está aqui elas do mesmo tamanho, na temperatura ambiente. Quando eu aqueço, o zinco, como tem um coeficiente maior, 2,6, vai dilatar mais. Se vai dilatar mais, eles estão soldados aqui, não dá para ele só aumentar, dilatar mais, ele tem que acompanhar. Então, a situação que vai ocorrer é essa, na prática. Isso aí é uma foto da realidade que ocorre na prática. Então, o zinco se dilata mais. Então, a situação em que se dilata mais é essa figura. Lógico, como eu expliquei há pouco tempo, se resfriar, do jeito que o zinco tem um coeficiente que se dilata mais, ele se contrai mais. Então, se ele se contrai mais, a figura que vai ficar é essa daí. Então, não percam essa questão aí, ó. Isso vem muito no Enem, no vestibular, está aqui 2 lâmpadas.
tem materiais diferentes, vão dilatar diferentemente. Como o zinco se dilata mais, no aquecimento ele vai ficar maior, a situação que ele fica maior é essa, e quando esfria, por ele ter ele foi dado que ele tem um coeficiente maior, ele se contrai mais, a situação é essa. Então, não percam essa questão aí, ok? Qualquer coisa, assista aí de novo, essa aula depois vai estar aí no nosso blog, você assiste, volta, né? Volta, tira foto, copia, leva para o seu professor, tira dúvida, ok? Se for meu aluno lá do Êxito, no Alecrim, no CDF, Deodoro, vem para mim que a gente tira essa dúvida aí, ok? Vamos lá. Próxima questão, vamos lá. Um fazendeiro quer cercar com arame um terreno quadrado de lados 25 metros e para isso adquire 100 metros de fio. Lógico, eu tenho lá um quadrado de 25 metros, 25 vezes 4 vai dar 100 metros. Ele quer cercar. Fazendo o cercado, o fazendeiro percebe que faltaram 2 centímetros de fio para a cerca ficar perfeita. Como não quer desperdiçar o material e seria impossível uma emenda no arame com 2 centímetros, o fazendeiro decide pensar em uma alternativa. Depois de algumas horas, ele percebe que naquele dia a temperatura da cidade estava mais baixa do que a média e decide fazer cálculos para verificar se seria possível utilizar o fio num dia mais quente, já que esse estaria mais dilatado. Então, pessoal, é isso que diz o problema, né? O fazendeiro comprou 100 metros, ele tem lá uma cerca quadrada, 25 metros cada lado, que daria 25 mais 25 mais 25, daria 100 metros, né? Ele comprou 100 metros de arame, mas na hora que foi cercar, ele viu que esse arame, devido ao dia estar frio, esses 100 metros de arame, ele se contraiu 2 centímetros e não deu aí os 25 metros do terreno. Então ele disse, não, vou esperar um dia, que está muito chuvoso, aqui geralmente o dia é mais quente, eu vou esperar um dia mais quente, que aí o fio, os 100 metros de fio não vai se contrair e vai dar para eu cercar. Aí ele quer saber desses cálculos. Ele diz, ó, sabendo que o acréscimo no comprimento do fio é proporcional ao seu comprimento inicial, ao seu coeficiente de dilatação linear e à sua variação de temperatura, calcule o aumento de temperatura que deve ocorrer na cidade para que o fio atinja o tamanho desejado. Isso a gente já sabe. A dilatação depende de quem? Do material, do comprimento inicial e da temperatura. É aquela formulazinha que a gente viu em sala de aula, e essa parte aí da questão no Enem só fez dizer a fórmula, ok? Sabendo que o acréscimo no comprimento do fio é proporcional ao seu comprimento inicial, ele só fez dizer a fórmula. Então era só substituir, ele deu o coeficiente de dilatação, né? Que é o alfa, então era só substituir, ó. Quem vai ser ΔL? Alfa, LO, ΔT. Eu quero saber qual é o dia quente que eu devo utilizar. Ora, o ΔL a gente viu que ele deu lá que se contraiu 2 centímetros, 2 centímetros passando para metro é 0,02 metros. O comprimento inicial é 100 metros do arame e o coeficiente alfa ele deu 4 vezes 10 a menos 5. Aí dessa forma eu acho o ΔT, o delta θ, que é a temperatura. Uns usam T, outros, para não confundir com o tempo, usa θ, ok? Então é só substituir aí na fórmula, fazer o cálculo e você ia ver que eu tinha que esperar um dia, já que estava um dia chuvoso, eu ia esperar um outro dia que tivesse mais sol e que com 5 graus a mais do que aquele que estava frio, que com esses 5 graus a mais, o arame não iria encurtar e os 100 metros de arame daria para fazer a cerca, ok?